Aqui quem está falando é a Maíra, eu sou professora substituta do Departamento Materno-Infantil. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as hemorragias da primeira metade da gestação. Então, para introduzir, essas hemorragias acontecem entre 10% e 15% das gestações e podem representar complicação gestacional ou agravos ginecológicos que acontecem concomitantes ao período gravídico. Como que a gente pode classificar essas hemorragias? As que acontecem na primeira metade, que é o assunto da aula de hoje, são aquelas classificadas como abortamento, gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional e descolamento coramniótico. Então, esse é o assunto da nossa aula de hoje. A próxima aula vai abranger os sangramentos da segunda metade da gestação. E aí a gente vai falar de placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, rotura uterina e vasa prévia, ok? Agora existem as outras causas, que são aquelas causas ginecológicas que podem acontecer concomitante com a gravidez, tá? Pode ser cervicite, pólipo endocervical, ectrópio, que é uma alteração do colo do útero, que pode causar sangramento, câncer de colo uterino, né, uma lesão sangrativa no colo uterino, algum tipo de trauma vaginal e sangramento do colo durante o trabalho de parto. O colo sangra durante o trabalho de parto, a dilatação do colo provoca um sangramento, na maioria das vezes discreto e mais no final do parto, discreto a moderado. Começando então a falar sobre a primeira causa de hemorragia na primeira metade da gestação, que é o abortamento. Considera-se abortamento a interrupção da gestação antes que o produto conceptual tenha alcançado a viabilidade. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, define abortamento como a expulsão ou extração de um feto antes de 20 semanas ou pesando menos de 500 gramas. O abortamento ele representa a complicação mais frequente da gravidez. Aproximadamente 1 a cada 4 mulheres terá um abortamento espontâneo durante sua vida reprodutiva. Então, é uma coisa muito prevalente, né? Ainda que a real incidência do abortamento seja desconhecida, entre 15% e 20% das gestações clinicamente diagnosticadas vão terminar em aborto. Falei das gestações clinicamente identificadas, porque muitas vezes as mulheres nem têm o diagnóstico de gravidez e já sofrem um aborto, sem nem saber. Então, daquelas gestações que a gente toma conhecimento, 15% a 20% podem acabar em um aborto. Por meio de testes de alta sensibilidade que existem hoje em dia, capazes de detectar gestações que ainda não se manifestaram clinicamente, a gente pode chamar essas gestações de gestações bioquímicas, ou seja, tem alteração laboratorial, né, de beta-HCG, existe um aumento de beta-HCG, mas as mulheres não ficam sabendo por conta da ausência de sintoma clínico de gestação. Então, retomando o que eu tinha dito no slide anterior, 20% a 25% das gestações vão terminar em aborto, sendo que 80% desses casos de aborto vão acontecer até 12 semanas de gestação. Vamos falar agora da etiologia desses abortos. A maior causa é a anormalidade cromossômica. A gente vai ver um por um nos slides seguintes. Mas então eu quero deixar destacadas as principais causas. Então, anormalidade cromossômica, desordem anatômica, né, envolvendo útero, vagina, algumas desordens endócrinas, distúrbios imunológicos e infecções.
Vamos falar de um por um agora. As anormalidades cromossômicas somam 50 a 80% dos casos de aborto. E por que ela acontece? Por fertilização de gametas anormais, por fertilização anômala, irregularidades na divisão embrionária, e são mais comuns em mulheres com idade avançada. Quais são essas anormalidades mais frequentes? São as aneuploidias, né? Principalmente trissomias e monossomia do cromossomo X, ok? A incompetência cervical é uma condição que se caracteriza por perda fetal recorrente no segundo trimestre da gravidez. Então, é depois de 12 semanas. Em consequência de insuficiência do sistema de oclusão do colo uterino, ou seja, uma inabilidade do colo uterino em manter-se fechado. O diagnóstico clínico da incompetência istmo-cervical geralmente é retrospectivo, ou seja, depois que uma mulher sofre um aborto tardio, né? Após 12 semanas, a gente começa a desconfiar de incompetência istmo-cervical, tá bem? Geralmente, como que cursa esse abortamento? Geralmente ocorre uma dilatação cervical indolor, a paciente dilata sem saber que está dilatando, sem sentir, ela não sente contração para dilatar, né? É como se o colo dela fosse frouxo, tá, gente? Ele não sustenta o peso de feto, placenta e abre, beleza? Normalmente não acontece sangramento e existe uma protrusão das membranas ovulares na vagina. Não é raro uma paciente com incompetência istmo-cervical chegar no hospital para ser examinada e ao exame de toque a gente sentir a bolsa muito protrusa na vagina ou partes fetais, tá? Se a bolsa já tiver rompido. Na maioria das vezes o produto conceptual, o feto, ainda está vivo. Então, retomando, a incompetência cervical é causa de abortamento tardio, na maioria das vezes. Falando sobre os miomas agora, na maioria das vezes não existe uma relação causal entre abortamento e miomatose uterina. O que vai mandar nessa relação causal é a localização do mioma, sendo que essa localização é mais importante que o tamanho do mioma. Os miomas intramurais e principalmente os submucosos, que distorcem mais a cavidade uterina, que são os mais relacionados aos casos de abortamento. Falando agora sobre as malformações uterinas. A gente pode ter útero unicorno, de Delfo, septado, bicorno e arqueado. E essas malformações são consequentes às anomalias de fusão dos ductos de Miller, que também podem ser chamados os paramesonéfros, tá? A falta de estudos prospectivos e bem controlados, entretanto, não permite estabelecer uma forte relação causal entre essas anomalias e os efeitos adversos na gestação. Beleza? Agora falando de sinéquia uterina, né? As aderências intrauterinas geralmente são secundárias a curetagens pós-aborto e principalmente a curetagem feita em aborto infectado, tá? E essas aderências podem interferir no processo de implantação ovular nas gestações subsequentes. Estima-se que entre 15% e 30% das pacientes com aderências intrauterinas desenvolvem abortamento de repetição. Nessas fotos, vocês podem ver um desenho da incompetência istmo-cervical. Nessa primeira foto aqui, ó, o colo está aberto num feto ainda muito pequeno. Qual que é o tratamento, então? É a realização da cerclagem do colo uterino, que é fazer uma sutura
ao redor desse colo uterino, como mostra essa outra foto aqui, ó. A gente passa um fio via, primeiro é uma cirurgia realizada via vaginal, tá, gente? A gente vai passar uma sutura em volta do colo uterino. O principal objetivo dessa cirurgia é prevenir o encurtamento e a abertura prematura do colo uterino, por meio dessa sutura circular, tá? Ela é feita no nível do orifício interno do colo. Esses fios da cerclagem devem ser removidos após 36 semanas da gravidez ou em qualquer momento da gestação, se acontecer trabalho de parto prematuro não inibível, se acontecer rotura da bolsa, tá? Se tiver coreamnionite, uma infecção, né? Ou se tiver óbito fetal. Nessa foto estão ilustradas as principais localizações dos miomas, né? Então tem o mioma intramural, que é dentro da parede muscular uterina, o pediculado, né? Ele tem um pedículo aqui, e o submucoso, né? Lembrando que esse submucoso é o que mais altera a cavidade endometrial, junto com alguns pediculados intrauterinos, portanto, eles que atrapalhariam mais na implantação de um óvulo fecundado na parede uterina, estariam mais ligados a aborto. E aqui algumas malformações, né? Então tem o útero septado, que tem um septo aqui, ó, no meio da cavidade uterina. Uma foto da síndrome de Eschermann, que é principalmente depois de curetagem pós-aborto infectado, né? Existem inúmeras aderências que foram formadas, podendo também provocar aborto de repetição. E o útero bicorno. Aqui, ó. Ok? Vamos falar agora das causas endócrinas de abortamento. Nelas se incluem a insuficiência lútea, que acontece principalmente entre 6 e 7 semanas de gestação, as tireoideopatias, diabetes mellitus insulino dependente e síndrome do ovário policístico, que tem uma incidência de 20 a 40%. Falando da insuficiência lútea, a implantação ovular em endométrio que é pobremente preparado, em consequência de uma produção deficiente de progesterona pelo corpo lúteo, né? É a progesterona que produz, o corpo lúteo, desculpa, que produz progesterona no início da gestação, foi aventada no passado como uma causa de abortamento espontâneo e habitual. Então, esse corpo lúteo não produziria progesterona suficiente. Atualmente, os defeitos da fase lútea são considerados causa pouco provável de abortamento. E essa pesquisa, né, desse fator de risco não faz mais parte da rotina diagnóstica do abortamento habitual. O diagnóstico é baseado, sobretudo, na biópsia endometrial e na dosagem sérica de progesterona, só que ambos os métodos apresentam deficiências. Então, até o momento, não existem estudos randomizados que demonstrem que a deficiência lútea seja uma entidade verdadeira. E tem estudo de meta-análise, muitos estudos não evidenciaram benefício no tratamento com progesterona para prevenção do abortamento. Então, para a insuficiência lútea, a gente tem que faltam estudos e falta comprovação científica de que a progesterona seria benéfica para evitar aborto nessas pacientes. Assim como na insuficiência de corpo lúteo, pacientes com tireoideopatias também têm chance aumentada de abortamento. A taxa de abortamento também é aumentada em mulheres com diabetes mellitus tipo 1, que não estão metabolicamente controladas no início da gravidez. Em contrapartida, aquelas que se encontram adequadamente controladas ou que apresentam diabetes mellitus subclínica não apresentam maior risco de perda fetal nem de malformação.
Já a síndrome de ovários policísticos tem sido considerada uma causa de abortamento, inclusive de abortamento habitual. Os possíveis mecanismos responsáveis pelo abortamento em pacientes com SOP provavelmente são maior resistência à insulina, com consequente hiperinsulinemia e elevação do hormônio luteinizante, obesidade e hiperandrogenismo. Em relação aos distúrbios imunológicos causadores de aborto, os anticorpos antifosfolipídicos, em especial anticoagulante lúpico e anticardiolipina, estão implicadas em várias complicações obstétricas, como abortamento habitual, restrição de crescimento fetal, prematuridade, doença hipertensiva específica da gestação, descolamento prematuro de placenta e óbito fetal. Os anticorpos antifosfolipídicos são responsáveis por fenômenos trombóticos, tanto arteriais como venosos, e encontram-se presentes entre 15% e 20% de mulheres com abortamento habitual. O mecanismo exato pelo qual esses anticorpos causam abortamento ainda não está completamente esclarecido, mas trombose e infartos placentários com consequente hipóxia fetoplacentária têm sido descritos em pacientes com perdas fetais. Para realizar um diagnóstico correto, é necessário que haja pelo menos uma manifestação clínica de trombose ou de complicações relacionadas à gravidez, associados à presença dos autoanticorpos detectados no sangue através de exames laboratoriais. Então, é um diagnóstico feito baseado em critério clínico e critério laboratorial. Somente a presença dos anticorpos no sangue, sem manifestação clínica de trombose ou sem complicação relacionada à gravidez, não constituem a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Em razão dos fenômenos tromboembólicos envolvidos, a administração de heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular, associada a baixas doses de ácido acetilsalicílico, AS, representa o tratamento padrão para paciente com aborto de repetição e positividade para anticorpos antifosfolipídicos. Estudos randomizados têm demonstrado que essa associação é eficaz na prevenção de perda fetal. Outra causa de abortamento são as infecções. Teoricamente, as infecções maternas, sejam bacterianas ou virais, podem ocasionar abortamento por lesão de decídua, lesão da placenta, de membrana ovular e do produto conceptual. A relação entre abortamento tardio e infecção materna pelo treponema pallidum é bem estabelecida, Entretanto, para outros micro-organismos, como clamídia, neisseria, streptococcus, herpes, citomegalovírus, listéria, embora esses micro-organismos sejam implicados na gênese do abortamento espontâneo, não há uma relação causal bem estabelecida. Dentre os fatores de risco mais comuns para abortamento estão a idade materna avançada, o uso de álcool e cocaína, tabagismo, uso excessivo de cafeína, intervalo interpartal curto, intervalo entre 2 partos, embora a literatura não tenha encontrado um consenso de qual seria esse intervalo interpartal curto, mas a maioria fala em 1 ano e meio ser o intervalo mínimo entre uma gestação e outra. O uso de algumas medicações, como misoprostol, metotrexate e anti-inflamatórios não esteroidais, desnutrição ou obesidade materna e radiação em altas doses. Em relação às apresentações clínicas, quando eu divido de acordo com a periodicidade, o abortamento é considerado precoce se acontece até a 12ª semana de gestação.
e tardio se acontece depois da 12ª semana. E eu falo em abortamento habitual ou abortamento de repetição quando a paciente sofre 3 ou mais episódios consecutivos de abortamento. Isso sempre cai em prova, porque se a paciente engravidou a primeira vez, perdeu, engravidou a segunda, teve filho, depois perdeu mais 2, na teoria isso não pode ser chamado de abortamento habitual ou abortamento de repetição. Esse deve ser o quadro mais importante da aula, que tem as formas clínicas de abortamento. E aí a gente vai falar sobre ameaça de aborto, aborto inevitável, aborto completo, aborto incompleto, o aborto infectado e o retido. Vamos falar dos sintomas, então. Na ameaça de aborto, a paciente geralmente chega com sangramento discreto, a dor, a cólica é discreta ou ausente, a paciente não tem febre, o tamanho do útero é compatível com a idade gestacional da paciente, o colo uterino está fechado, eu vou circular que essa é uma das características mais importantes na ameaça de aborto. O beta-HCG está positivo, no ultrassom existe batimento cardíaco fetal positivo. O tratamento, a literatura fala de repouso, de abstinência sexual enquanto houver a ameaça de aborto, ou seja, enquanto houver sangramento, e a literatura diverge sobre a progesterona. Ainda que muito utilizada na prática clínica, não há evidências de que a recomendação de repouso no leito e essa prescrição de progesterona melhorem o prognóstico das gestações com ameaça de abortamento. Por quê? A gente viu que uma das maiores causas de abortamento é malformação genética e que a deficiência de corpo lúteo, que produziria em tese pouca progesterona, não está muito bem estabelecida. Então, o uso da progesterona para evitar um aborto também não está bem estabelecido, mas a gente vê que na prática ela é muito utilizada, mas na teoria ela não tem um arcabouço científico muito estruturado, tá bem? Como que é o abortamento inevitável? A paciente necessariamente estará sangrando, vai sentir cólica, sem febre ainda. Se vocês olharem, a febre vai aparecer só no abortamento infectado. No abortamento inevitável, o útero vai estar compatível com a idade gestacional ou não, porque depende se a paciente já começou a eliminar produto de aborto ou não. Olha aqui a grande diferença com a ameaça de aborto. No abortamento inevitável, o colo tem que estar aberto, é por isso que eu chamo ele de inevitável. O beta-HCG ainda está positivo e o coraçãozinho do neném pode estar batendo ou não, depende do que já foi eliminado. A conduta aqui pode ser expectante, se a paciente estiver em boas condições clínicas, eu posso esperar que essa eliminação se dê naturalmente, ou eu posso optar pelo esvaziamento, seja pela condição clínica da paciente ou até pela condição psicológica, porque tem paciente que lida mal em voltar para casa sabendo que está num processo de abortamento e ficar sangrando em casa. Falando agora do aborto completo, o sangramento é discreto ou nem existe mais. Não tem mais dor, não tem febre, o útero está menor do que o esperado para a idade gestacional porque a paciente já abortou. O colo está fechado porque já eliminou o que tinha que eliminar e já fechou. O beta-HCG ou já negativou, ele pode levar semanas para negativar, ou está diminuindo. A ultrassom, o útero está vazio,
E o tratamento já não tem mais nada a ser feito, né? Controle ambulatorial. No aborto incompleto, o sangramento é variável. Pode estar sangrando ou pode não estar. Normalmente a paciente apresenta cólica porque ainda tem conteúdo dentro do útero, então aquele útero trabalha para expulsar aquele conteúdo. Não tem febre, o útero está menor do que o esperado para a idade gestacional, porque alguma coisa já foi eliminada, tá? O colo é variável, pode acontecer da paciente eliminar parte do conteúdo uterino e o colo fechar, beleza? O beta-HCG vai estar negativo ou diminuindo. No ultrassom vão aparecer restos ovulares. Então, esse é o grande diferencial do aborto incompleto. Nesse caso, a conduta clássica é o esvaziamento uterino, né? Por curetagem ou por amil, a gente vai falar desses métodos. Mas eu também posso oferecer a conduta expectante dependendo da paciente, principalmente naquelas pacientes em que o colo está aberto. Com o colo fechado é mais difícil que essa paciente elimine esses restos ovulares, mas não é impossível. No aborto infectado, em muitos países em que a lei proíbe a interrupção da gestação, muitas vezes a prevalência do aborto infectado encontra-se intimamente ligada à ilegalidade de aborto. E aí a sua prática é realizada em condições inadequadas, tá, gente? Então o aborto infectado está muito ligado ao aborto praticado ilegalmente. Cerca de 13% das mortes maternas que ocorrem no mundo são decorrentes de aborto induzido de forma clandestina. Então, a gente não pode fingir que isso não acontece, né? O aborto feito de maneira ilegal e de maneira inadequada é um problema de saúde pública muito importante no Brasil. No aborto infectado, o sangramento é variável. A paciente sente muita dor, porque por conta da infecção ela já tem uma peritonite. A febre está presente, vou circular aqui ó, várias vezes, é o único, né? O útero está amolecido por conta da infecção, o colo está aberto, o exame de toque costuma ser extremamente doloroso nessa paciente. O beta-HCG está negativo, porque essa paciente já abortou. No ultrassom pode aparecer resto ovular, pode aparecer pus em cavidade uterina, ele é variável. E o tratamento é com antibiótico, a gente vai ver a antibiótico terapia no slide a seguir, mais esvaziamento uterino. A gente pode estabilizar essa paciente clinicamente antes de fazer o esvaziamento uterino, tá bom? Para terminar, o aborto retido. A paciente não tem dor, não tem sangramento, não tem febre, o útero está menor, mas provável do que o esperado para a idade gestacional, provavelmente pela involução desse embrião ou do saco gestacional. A paciente acha que tem mais semanas de gestação, por exemplo, se eu fiz um ultrassom com 6 semanas, estava tudo bem. Depois eu repito um ultrassom com 10 semanas, eu vejo que eu tive uma morte embrionária quando o embrião tinha o tamanho de 7 semanas, por exemplo. Quer dizer que eu fiquei 3 semanas, né, pensando que estava grávida, quando na verdade já tinha acontecido uma morte embrionária, e aquele embrião é menor do que eu pensei. Então, meu útero também é menor do que o esperado para a minha idade gestacional. No aborto retido, o meu colo está fechado, o beta-HCG está negativo ou diminuindo, o ultrassom vai mostrar o embrião morto. Como ele é muito assintomático, o aborto retido, normalmente ele é de diagnóstico ultrassonográfico, a gente não desconfia muito dele. Quando vai fazer um ultrassom, vê que o embrião parou de desenvolver. A conduta parece muito com a do abortamento inevitável, porque a gente pode fazer já o esvaziamento uterino,
ou aguardar que a paciente elimine naturalmente. Processo esse que pode demorar semanas, tá bem? Uma coisa muito importante para lembrar: a utilização de imunoglobulina anti-D ou anti-RH na prevenção da aloimunização do RH para mulheres com fator RH negativo e não sensibilizadas e que apresentam abortamento tem que fazer parte da prática clínica. Então, paciente com sangue RH negativo que nunca foi sensibilizada tem que tomar a imunoglobulina anti-RH, tá? Contudo, o emprego dessa profilaxia em mulheres com ameaça de abortamento ainda é controverso, mas no aborto, todas as pacientes que abortaram e tiverem o RH negativo têm que tomar a imunoglobulina anti-RH. Falando mais um pouco sobre o aborto infectado, as bactérias envolvidas no abortamento infectado são aeróbias e anaeróbias. A infecção que se inicia no útero pode se propagar para anexo, para peritônio pélvico, para a cavidade peritoneal e até se disseminar por via hematogênica, causando sepse. O quadro clínico vai depender do grau de comprometimento da paciente. Nos casos de endometrite, geralmente a paciente vai ter hipertermia, sangramento vaginal discreto, que pode ser acompanhado por saída de material purulento pelo canal cervical, dor abdominal incólica e útero muito doloroso à palpação. No toque vaginal, o colo uterino vai geralmente estar pérvio e doloroso a mobilização. No exame especular, a gente pode ver saída de material purulento proveniente do canal cervical. E podem estar presentes lacerações cervicais que denunciariam que o abortamento foi provocado de uma forma clandestina. A antibiótico terapia deve ser abrangente, uma vez que na maioria das vezes a infecção é polimicrobiana, com bactéria aeróbia e anaeróbia, né? Como já tinha falado. Os esquemas mais usados são esses daqui, ó, de metronidazol. Não precisa saber dose, né, gente? Mas ó, é só saber que é um antibiótico anaerobicida mais aminoglicosídeo. Então, metronidazol ou clindamicina mais gentamicina, tá? A gente mantém até a paciente ficar 48 horas sem febre, sem sintomas. Aqui é importante que a paciente não esteja tomando antipirético de horário, senão vai falsear esse meu critério aqui. Depois que ela atinge essas 48 horas sem febre, sem sintoma, ela pode ser liberada para casa com medicação oral por mais 10 a 14 dias. Essa medicação seria a cefalexina junto com o metronidazol. Isso nos casos graves, tá, gente? De uma infecção muito exuberante. Nos casos leves, a paciente, depois que atinge essas 48 horas sem febre, sem sintoma, pode ser liberada para casa considerada tratada. Uma complicação frequente de endometrite é o aparecimento de um abscesso pélvico, tá? E aí a gente tem que avaliar como trataria esse abscesso pélvico, por meio de antibiótico terapia, de maior espectro ou cirurgicamente. Existem métodos diferentes de esvaziamento uterino. De forma geral, nas gestações com menos de 12 semanas, a gente pode partir direto para curetagem ou para aspiração manual e intrauterina, a 1000. Em gestações maiores de 12 semanas, primeiro a gente tem que esvaziar o útero usando misoprostol. E depois fazer a curetagem ou a 1000. Por quê? Em fetos com mais de 12 semanas já existem partes ósseas. E se eu levo a paciente para uma curetagem ou para uma 1000, esses ossinhos do feto
produto de aborto, podem perfurar o útero da paciente. Então, é por isso que em gestações acima de 12 semanas, primeiro a gente faz a aplicação de misoprostol intravaginal para abrir o colo do útero. Assim, a paciente eliminaria esse feto com partes ósseas já formadas e depois a curetagem seria feita para retirar os restos ovulares que porventura ficaram dentro do útero. Nessa foto mostra como é feita a curetagem, então é via vaginal, com a passagem de espéculo, e essa é a cureta, essa parte da cureta que é mais afiadinha e ela raspa esse endométrio, raspa o que tem dentro do útero. E aqui é a foto de um aparelho de aspiração manual intrauterino, com cânulas de diferentes diâmetros, né, dependendo da abertura do colo da paciente. Produz uma sucção manual que aspira esse conteúdo. O amil tem uma chance menor de provocar perfuração uterina. Ambos os métodos são feitos às cegas, né? A gente não vê a cavidade uterina, então a gente não consegue ver que todo o conteúdo já foi aspirado, mas a gente consegue sentir, tá? Quando o endométrio já está sem nada aderido a ele, o barulho que a cureta faz é diferente. E quando para de sair coisa na aspiração, a gente supõe que tudo já foi aspirado. Agora a gente vai falar da segunda causa de hemorragia de primeira metade da gestação. Já foi abortamento, agora a gente vai falar da gestação ou gravidez ectópica. Denomina-se gravidez ectópica a gestação cuja implantação e desenvolvimento do ovo ocorrem fora da cavidade corporal do útero. Esse termo é mais abrangente do que a gravidez extrauterina, porque inclui a gravidez cervical e intersticial, né, que é quando o embrião se implanta na cicatriz de uma cesárea anterior. A tuba uterina representa o local mais frequente de ocorrência de gravidez ectópica, sendo responsável por 95 a 98% dos casos, então em diferentes porções ampulares, mas a tuba é o lugar de mais frequência de gestação ectópica. A gravidez ectópica geralmente se encontra associada a fatores de risco que causam lesão tubária ou alteração no transporte ovular. Alguns dos fatores de risco aventados como responsáveis pelo crescente número de gravidez ectópicas são: história de gravidez ectópica prévia. Se a paciente já teve uma gravidez ectópica, ela tem mais chance de ter outra em gestações subsequentes. Pacientes que já foram submetidas à cirurgia tubária, infecções tubárias anteriores, e aqui eu quero destacar a infecção por clamídia e por gonorreia, que muitas vezes são assintomáticas, mas são grandes causadoras de aderências tubárias e dificuldade para engravidar ou gravidez ectópica. E contracepção com progesterona ou com DIU. Alguns estudos, gente, consideram o DIU como um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de gravidez ectópica, embora não esteja firmada a exata causa disso. As usuárias de DIU apresentam uma razão de chances de 6,4 vezes para gravidez ectópica, quando comparadas com o grupo controle. Além disso, o DIU apresenta grande eficácia na prevenção de gestação tópica, de gestação dentro do útero, o que eleva a probabilidade de usuários desse método desenvolverem gravidez ectópica quando comparadas a mulheres que não fazem anticoncepção. Então, a gente tem que ter cuidado que o DIU não aumenta a ocorrência de gestação ectópica comparando com mulheres que fazem uso de outros métodos contraceptivos.
aumenta se eu comparar com as mulheres que não fazem anticoncepção, beleza? Como que é feito o diagnóstico da gravidez ectópica? Geralmente a paciente cursa com atraso ou irregularidade menstrual, dor e sangramento vaginal. No exame físico, ela tem dor anexial, pode ter uma massa palpável, o útero está menor do que o esperado para a idade gestacional, porque eu não tenho conteúdo intrauterino, né? Existe um abaulamento de fundo de saco de Douglas, tá? Porque pode ter tido um sangramento na cavidade abdominal. Esse sangue ficaria acumulado no fundo de saco de Douglas e poderia ser diagnosticado através de uma culdocentese, que é uma punção realizada no fundo de saco vaginal em que eu encontraria sangue aspirado. Pode aparecer o sinal de Cullen, mas é muito raro. Esse sinal é uma equimose periumbilical, que acontece quando a paciente já teve uma grande hemorragia intraabdominal. Hoje em dia é mais difícil disso acontecer. O beta-HCG vai estar em níveis mais baixos do que o esperado para a idade gestacional. E no ultrassom vai aparecer um saco gestacional ou um saco gestacional com embrião fora do útero. Então, deve aparecer uma massa anexial, né? Em anexo, a gente viu que provavelmente vai ser na trompa, e líquido livre no abdômen. Uma foto para mostrar para vocês uma gestação ectópica que o feto até que se desenvolveu bastante, né? Uma gestação ectópica grandinha, não é o mais comum, tá? Nessa foto é uma culdocentese, olha aqui, uma punção realizada em fundo de saco para aspirar um conteúdo hemorrágico, para fazer o diagnóstico de hemorragia intraabdominal. Eu tenho 3 tipos de conduta na vigência da gestação ectópica. A primeira é expectante, que é quando ela pode ser tomada quando o beta estiver menor que 1000, a massa ectópica estiver menor que 3 centímetros, não pode existir batimento cardiofetal e a paciente tem que estar estável hemodinamicamente. A conduta pode ser a administração de metotrexate quando o beta-HCG estiver menor que 5.000, a massa estiver menor que 4 centímetros, não pode ter batimento cardiofetal detectado e a gravidez ectópica tem que estar íntegra, não pode estar rota. Gestação ectópica rota é sinônimo de tratamento cirúrgico por conta do risco de hemorragia. Então, esse tratamento cirúrgico eu deixo para as gestações avançadas, instabilidade hemodinâmica, um diagnóstico inconclusivo. Meu tratamento cirúrgico pode ser a salpingostomia ou a salpingectomia, ou seja, eu posso só tirar o concepto e manter a tuba uterina. Olha aqui, eu estou só tirando, estou só removendo o concepto e a minha tuba continua inteirinha. Depois eu faço uma sutura e a tuba está igual era. Ou eu posso fazer uma salpingectomia, que é a exérese dessa tuba. A gente sempre tenta fazer a salpingostomia, né? A mais conservadora, mas nem sempre é possível. Falando agora da doença trofoblástica gestacional. Então, essa é a terceira causa que a gente está falando de hemorragia na primeira metade da gestação. A doença trofoblástica gestacional é um termo genérico que engloba um conjunto de alterações que surgem a partir do trofoblasto humano, né, que é o tecido que vai dar origem à placenta, e apresentam como característica comum o antecedente gestacional. Essa paciente tem que ter tido um diagnóstico de gestação.
Essas alterações se caracterizam pela proliferação anormal dos diferentes tipos de epitélio trofoblástico, né? O trofoblasto é dividido em vários tipos de epitélio. Então, ela é rara, né? Na ordem de 1 para 1.000 a 2.000 gestações. E a etiologia é a proliferação anormal do trofoblasto, que é o epitélio que depois vai originar a placenta. Existem formas benignas e formas malignas, tá? As formas benignas são a mola hidatiforme, que podem ser de dois tipos, a completa ou a parcial ou incompleta. E as formas malignas de doença trofoblástica gestacional, tá? Eu também posso chamá-las de neoplasia trofoblástica gestacional. Existem 3 tipos de forma maligna. A mola invasora, que também pode ser chamada corioadenoma destruens, o coriocarcinoma e o tumor trofoblástico de leito placentário. Vamos falar de cada uma delas agora. Começando pela primeira forma benigna, que é a mola hidatiforme, né? A etiologia dela é discutível, mas parece que é uma degeneração hidrópica de vilosidade coriônica que leva à hiperplasia de elemento trofoblástico. Quais são os fatores de risco para a ocorrência dela? Idade maior de 40 anos, um intervalo interpartal curto, tabagismo, história de gestação molar prévia, síndrome de ovário policístico e radiação ionizante. A mola hidatiforme completa, lembrem que a mola hidatiforme pode ser completa e tem o tipo incompleta. A completa é a mais frequente. Ela não apresenta feto ou âmnio. Então, um jeito bom de lembrar é que a mola completa é completamente mola. Não tem mais nada além de mola. Só tem essas vilosidades que são típicas da doença molar. Ela é caracterizada pela perda precoce do produto da concepção, tanto que não existe formação de feto. Isso aqui, gente, é sempre questão de prova. Ela é sempre diploide e os cromossomos são exclusivamente paternos. Guardem isso. Acontece pela fertilização de um óvulo sem núcleo ativo. Então, o óvulo vazio é fecundado por um espermatozoide 23X. Aí vai ocorrer a duplicação do genoma paterno. Então, vai originar uma célula 46XX, tá? Em relação à evolução clínica, a mola completa progride para a forma maligna da doença, de doenças, em 20% das vezes. Agora, a mola parcial ou incompleta. Ela é menos comum. Qual que é o aspecto dela? Pequenas vesículas hidrópicas, aqui ó, tudo isso aqui, se a gente olhar de perto, é um monte de bolinha pequenininha com conteúdo aquoso, né? Entremeadas de tecido trofoblástico normal. Então, ó, aqui tem tecido trofoblástico normal, tem feto, tem âmnion, tá? Mas normalmente é um feto que tem muita malformação. A malignização é muito rara. Do ponto de vista genético, aproximadamente 90% das molas parciais se originam da fecundação de um óvulo normal por 2 espermatozoides, o que vai resultar numa célula triploide. Então, o cariótipo, gente, eu sei que isso é chatinho, né, de lembrar, mas o cariótipo da mola parcial é sempre triploide, tá bem? Pode ser 69XXY, 69XXX e muito raramente 69XYY. Nem coloquei aqui porque é muito raro.
A mola parcial apresenta evolução mais benigna do que a mola completa e aproximadamente 5% dos casos que evoluem para a forma maligna de doença trofoblástica gestacional. Para lembrar, a mola completa, né, é sempre célula diploide e de material paterno, material genético paterno, tá, gente? Então, o óvulo é sempre vazio, aí ela pode ser fecundada por um espermatozoide, que depois vai se duplicar, ou por 2 espermatozoides, sempre no óvulo vazio. Enquanto na mola parcial o óvulo tem um cromossomo 23X e ela é fecundada por 2 espermatozoides, resultando numa célula triploide. Beleza? No quadro clínico da mola hidatiforme, geralmente vai ter o sangramento vaginal, né? Tanto que é o tema da nossa aula. Os níveis de beta-HCG alcançam parâmetros muito altos, mais de 100.000, tá? Numa gestação de evolução normal, raramente o beta-HCG ultrapassa 100.000 e mais raramente ainda 200.000, quase nunca, tá? Na mola pode chegar a 400.000, tá? De vez em quando aparece. Esses níveis muito altos de beta-HCG estão muito relacionados à hiperemese, né? Aqueles enjoos incoercíveis da gestação. Também a mola hidatiforme está relacionada à toxemia gravídica precoce em gestantes com menos de 24 semanas. Então, sempre que a gente tem eclâmpsia, síndrome HELP numa gestante com menos de 24 semanas, a gente tem que pensar se aquela gestação não é molar, tá bem? O útero vai estar amolecido e a altura uterina é maior do que a esperada pela idade gestacional. Aquelas vesículas, gente, elas são molengas e elas crescem muito rapidamente, então o útero fica grande e amolecido. Só que existe também uma coisa que chama útero em sanfona, porque esse útero cheio de vesícula vai alcançar um volume muito grande e vai eliminar o material, tá? Vai eliminar essas vesículas. Aí depois vai acumular coágulo, vai formar mais vesícula e vai ter novo aumento de volume. Então o útero cresce e elimina, cresce e elimina. Lembrando aqui, que a eliminação de vesículas é um sinal patognomônico de mola, tá? Então, quando a paciente elimina via vaginal aquele monte de vesícula, parece, gente, as vesículas de mola parecem aquela gelatininha redonda que chama sagu, é um monte de bolinha pequenininha. Aquilo é patognomônico de mola, tá? O BCF em geral é negativo, né? A gente viu que pode ter mola que apresenta feto, então em raros casos esse BCF pode estar positivo. E é muito comum o aparecimento de cistos ovarianos tecaluteínicos pelo estímulo do HCG. No ultrassom, esses cistos vão aparecer como massas anexiais e às vezes são muito grandes, tá, gente? Não é um cisto que tem necessidade de cirurgia, porque assim que se resolver o quadro de mola, a tendência desse cisto é diminuir. O diagnóstico da mola vai ser feito baseado em critérios clínicos, ultrassonográficos e laboratoriais, conjuntamente, tá bem? No ultrassom, apenas 50% dos casos tem aquela imagem clássica de primeiro trimestre, que é a imagem em flocos de neve. Eu coloquei uma imagem no slide a seguir. A taxa de acerto do ultrassom como forma isolada de diagnóstico é baixa, de 40% a 60% dos casos. Tem muita gestação molar que evolui para aborto e nem é identificada, né? Elas ficam identificadas como gestação anembrionada, abortamento incompleto, abortamento retido, até a avaliação histopatológica, que é de certeza. Quando o produto daquele abortamento vai para a avaliação anatomopatológica,
Aí a gente tem o resultado. Ah, tá, aquela gestação era molar e provavelmente foi por isso que evoluiu para aborto. Essa é a imagem típica do ultrassom, né? Que aparecem essas imagens aqui que eles descrevem como flocos de neve dentro do útero. E a conduta. Então, a gente viu lá naquele quadrinho de aborto que a paciente grávida sangrou. Se ela for RH negativo, ela tem que receber imunoglobulina. Aqui acontece a mesma coisa, já que a paciente de mola cursa com sangramento vaginal, naquelas com RH negativo, ela tem que receber imunoglobulina. Tem que acontecer a estabilização clínica da paciente, se for necessário. Ela deve ser submetida à radiografia de tórax por conta do rastreio de metástases pulmonares. Se a radiografia vier alterada, a gente tem que solicitar tomografia e ressonância de crânio, tórax e abdômen para avaliar outras metástases. O esvaziamento uterino deve ser realizado e a primeira escolha é a vacoaspiração, é por amil. Por quê? Porque eu falei que o útero da gravidez molar fica amolecido. Se eu esvaziar esse útero com cureta, eu aumento minha chance de perfuração uterina. Então, com o amil, eu tenho uma chance menor de perfurar esse útero amolecido. A gente pode pensar em histerectomia se a paciente tiver mais de 40 anos, já tiver prole constituída, se tiver fator de risco para malignização da doença, aí eu posso pensar em histerectomia, mas não é meu tratamento de escolha, a priori. O segmento, geralmente é isso aqui também que cai em prova quando a questão é mola. O segmento da paciente que teve mola serve para detectar precocemente a persistência da doença. Então, essa paciente vai ter que dosar semanalmente o beta-HCG quantitativo até que haja 3 dosagens consecutivas negativas. A dosagem negativa é aquela que é menor que 5, tá? Negativou, eu faço dosagem mensal por mais 6 meses, tá bem? No ultrassom, eu tenho que observar uma involução daquele tamanho uterino e daqueles cistos tecaluteínicos que vão diminuir sozinhos depois que a gestação molar for resolvida. Além disso, essa paciente tem que ter uma contracepção efetiva, tá? O ideal é que ela não engravide por pelo menos 1 ano. Se possível, essa contracepção tem que ser feita via oral ou injetável, tá? Não é recomendado colocar o DIU logo depois de uma gestação molar. A recidiva depois que negativou, gente, é muito baixa, tá bem? Agora a gente vai falar sobre as formas malignas, né? Primeiro a gente vai falar daquela mola invasora ou córeo-adenoma destruins. A gente viu que existem 3 formas malignas. A mola invasora é a primeira e corresponde a 70 a 90% dos casos de neoplasia trofoblástica gestacional. Quase a totalidade desses casos, gente, tem antecedente de mola hidatiforme, ou seja, foi aquela mola que malignizou e virou córeo-adenoma. O córeo-adenoma invade miométrio, invade parede uterina e pode provocar metástase à distância. Mas também pode haver regressão espontânea da mola invasora. Qual é o quadro clínico dela? São metrorragias, né, sangramentos uterinos persistentes e o útero não involui, o útero continua crescendo, o útero continua aumentado de volume. Ela é diagnosticada no segmento pós-molar e no ultrassom Doppler vai aparecer um fluxo sanguíneo exuberante, tá? Isso caracteriza a doença persistente localizada.
O segundo tipo agora, que é o coriocarcinoma, que corresponde a 10 a 30% dos casos. Ele varia, então 50% dos casos acontecem em quem teve gestação molar previamente. 25% dos casos acontecem em quem teve um abortamento, sem ter tido o diagnóstico de mola, por exemplo. O que assusta é isso aqui, ó, 22,5% dos casos acontecem depois de uma gestação a termo. Então, uma gestação que não teve intercorrência nenhuma pode evoluir para coriocarcinoma. E 2,5% dos casos acontecem depois de uma gestação ectópica. O tumor preenche a cavidade uterina e invade vasos, podendo atingir peritônio. A maioria dos casos já apresenta metástase ao diagnóstico e comumente essas metástases são pulmonares. O diagnóstico de certeza é feito com biópsia, né, com estudo anatomopatológico. Ele é de bom prognóstico quando o beta for inferior a 400.000, quando os sintomas tiverem aparecido há menos de 4 meses do diagnóstico, se não houver metástase cerebral ou hepática e se a paciente não tiver história de quimioterapia prévia. O coriocarcinoma é um tumor que responde muito bem à quimioterapia. E por último, o tumor trofoblástico de sítio placentário. É um tumor raro, constituído principalmente por trofoblasto intermediário, que compromete útero, endométrio e miométrio. Ele vai se desenvolver no local que a implantação da placenta aconteceu na gestação anterior, tá? Em geral, uma gestação normal, que foi até o termo. Ele não eleva beta-HCG, essa é a grande diferença dele para as outras doenças trofoblásticas gestacionais. Então, vocês têm que lembrar isso aqui, ó. Ele não eleva beta-HCG, o que ele eleva é o hormônio lactogênio placentário, tá? É um tumor bastante agressivo e que apresenta pouca resposta à quimioterapia. Ainda bem que é o mais raro, né? Então, para resumir os tratamentos possíveis na doença trofoblástica gestacional, sem entrar muito em detalhe, o tratamento pode ser monoquimioterapia, pode ser um combinado de quimioterápicos ou pode ser a cirurgia. Vai depender do caso e vai depender da metástase, se existe metástase ou não. Por último, gente, a última causa que a gente vai estudar de sangramento na primeira metade da gestação, que é o descolamento corioamniótico. O descolamento corioamniótico também é chamado de hematoma subcoriônico ou hematoma retrocoriônico. É uma situação que pode acontecer durante o primeiro trimestre da gravidez e é caracterizado pelo acúmulo de sangue. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. O acúmulo de sangue entre o tecido placentário e o útero, devido ao descolamento do óvulo fecundado da parede do útero. Esse descolamento normalmente não leva ao aparecimento de sinais ou sintomas, e o hematoma formado é normalmente absorvido pelo organismo ao longo da gestação. E muitas vezes ele só é identificado durante a realização de um ultrassom de rotina, tá bem? Então, normalmente é esperar que esse hematoma vai sumir espontaneamente, sem necessidade de tratamento, sem indicação de tratamento nenhum. Ele está mais associado a abortamento quando esse descolamento aqui for maior do que 50% da área do saco gestacional. Tá ok? A conduta conservadora, né? A gente não precisa prescrever nenhum medicamento. O repouso deve ser orientado, mas é um repouso relativo. A paciente não precisa ficar deitada com movimentação restrita.
Ela deve ser orientada de que provavelmente o organismo vai reabsorver e a regressão normalmente é espontânea, sem o uso de nenhum medicamento. Esse caso clínico vocês vão responder no exercício que eu mandei. E por hoje é só. Esse caso clínico vocês vão receber em outro link. Muito obrigada pela atenção. Depois a gente volta para falar sobre as hemorragias de segunda metade. É uma aula mais curta, eu prometo. Um abraço.